Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25. Aleluia, irmãos, que culto abençoado. Eu penso que não deveríamos emitir opiniões pessoais sobre o culto, porque o culto não é para a gente, né? Então, não cabe a gente a emissão de opiniões pessoais, a não ser sobre sua própria devoção, né? Sobre sua própria adoração. O culto não foi bom. Não, você que não adorou. O culto hoje estava frio. Não, frio é você que não sente, entendeu? Eu acho que tinha que ser mais ou menos assim, né? Não? Mas, a bem da verdade, a prática é que é impossível não expressar nossa opinião acerca de um culto aonde Jesus se faz presente. A gente acaba cometendo esse singelo equívoco de dizer que culto abençoado, que manhã bendita. A gente chega em casa debaixo de tanta graça. Meu Deus do céu, você quer estourar porque deixou a pia limpa e quando voltou está com louça, mas não consegue. Quando o culto tem Jesus mesmo, você chega, os sapatos estão espalhados pela casa, a vontade é dizer aí você diz suas bênçãos. Eu estou feliz hoje com Jesus, porque é o culto que Jesus está, né? Jesus está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! Como é bom, irmãos. São em manhãs como essa que a gente entende, não é que a gente sabe, que a gente entende o que disse o salmista quando disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Glória a Deus. Olha para o vizinho aí e fala para ele: ainda bem que você veio, hein? Oh, glória a Deus, foi o Senhor quem te trouxe. Não tinha como sua manhã ser mais especial. Se você concorda com isso, diga: ainda bem que eu vim. Foi o Senhor quem te trouxe. Glória a Deus. Nossa carne não coopera voluntariamente com nada que seja para a glória de Deus. Todas as vezes que somos capazes de fazer algo que seja para a glória de Deus, é porque o Senhor colocou em nós o querer e o efetuar. Como é que eu sei, Camila, que o querer é de Deus? Quando eu também sou capaz de efetuar aquilo que eu achei que era um querer meu. Nunca assim vai desça por ser santo, por ser crente, por estar na casa de Deus. Porque, meu irmão, foi o Senhor que colocou em você o que Ele queria receber de você. Viu? Você foi feliz nessa manhã. Glória a Deus. Todos encontraram? Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. E as 10 são virgens, gente? Está na dúvida? Olha aí, gente, está escrito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vou fingir que isso não aconteceu, vou perguntar de novo. As 10 são virgens? Sim. Eu ouvi um não por aí. Então a gente não acredita mais no que está escrito? Eu vou te dar mais uma chance. Porque eu quero muito te ver morar no céu. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Irmão, isso aqui é Jesus que está falando, tá? Não é Paulo, não é Pedro. Bota as tuas divergências teológicas no bolso nesse momento. Então o reino dos céus, disse Jesus, será semelhante a 10 virgens. Quantas são virgens? 10. Então as 10 são virgens? Sim. Que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Continua aqui comigo, por favor, que agora eu estou sentindo necessidade de aplicar até o final. Quantas tomaram suas lâmpadas? Isso, todas, né? Todas então têm lâmpadas? Sim. Isso. 5 eram insensatas, ou seja, loucas. E 5 eram prudentes, sensatas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes
levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando. Quantas dormiram, gente? Isso. Todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: faltaria a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, diga assim comigo, depois. Isso. Chegaram também as outras virgens. Veja, gente, as outras são virgens mesmo. Chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Amém. Antes ainda de tomar seu assento, me ajuda aqui, tá bom? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra. E essa palavra, ela vai criar um gatilho na sua mente para que tudo que for falado aqui nessa noite, nessa manhã, seja puxado através dessa palavra. Toda vez que você lembrar dessa palavra, porque é assim que a nossa mente funciona, igual um anzol que puxa aquilo que ficou no fundo, é o que vai acontecer. Essa palavra é a maneira simplificada de Deus nos responder nessa manhã. Quando eu disser 3, verbalize essa palavra. No 3, você vai olhar para alguém e vai dizer assim para essa pessoa: depois não vai dar tempo. Só isso que você vai dizer. E é com essa cara de assustado mesmo que você está. Quando eu disser 3, aquele depois, sabe, de quem está alertando, de quem está despertando. Mas não fica triste, não. Você está aqui agora, né? Então isso é bom. Agora é necessário que reverberemos isso. Você vai dizer: olha, depois não vai dar tempo. É 1, é 2, é 3. Diga. Não vai dar, não. Senta pedindo a Deus misericórdia aí. Misericórdia de mim, Jesus. Dez virgens. E eu vou enfatizar: as 10 são virgens. É uma parábola, mas você tem que contextualizar. Esse é o propósito de Jesus ao contar uma parábola. Que você entenda, né, de maneira mais profunda, mais intencional, aquilo que ele quer dizer a você. Então, para elucidar, ele faz conosco como quando fazemos a uma criança, contando uma história para que ela possa absorver aquilo na plenitude da intenção daquilo que ele está querendo dizer. Então, é uma parábola, mas precisa ser bem contextualizada para a nossa aplicação. Qual é o momento mais importante de uma noiva dentro daquela cultura? Ora, a noite da núpcia, o momento das bodas, da celebração do seu casamento. O dia realmente é onde se oficializa diante de todas as testemunhas aquilo que está acontecendo. Por esses dias, dia 1º agora, eu tive a oportunidade de celebrar a renovação dos votos do meu casamento, 20 anos de casamento. E aí, dentro desse contexto, o menino, Deus falou para mim assim: olha, renova. Eu falei, aleluia. Eu senti, sabe, uma inclinação de que era o tempo, de que era propício. A gente não faz nada sem a direção de Deus. E aí, rapaz, em 7 dias, de 10 a 7 dias, eu saí correndo com tudo. Inventei de querer vestido, inventei que tinha que ter flor. Falei, vou fazer tudo que eu não fiz no meu casamento.
Porque, irmão, eu vou dizer isso aqui inclusive aos casados, tá? Quando você tiver oportunidade, renova, porque é melhor do que casar. Porque no casamento é uma tribulação que acontece entre uma coisa. Vai ver, o seu foi maravilhoso, mas o meu eu casei com um ninho de pombo bem aqui no meio, ó. Porque a menina não deu conta de arrumar meu cabelo direito. Era muito cabelo, ela se emocionou quando ela viu que soprou, ela fez um rococó, saiu enfiando um monte de grampo. Eu me lembro que eu fui assim, deixa isso pra lá. Enfim, aí renovei agora. E criei uma expectativa, alinhei meu vestido, e aí ficava orando, Jesus, toma meu vestido na tua mão, não deixa dar nada errado, porque a costureira teve que fazer em 5 dias. E aí eu falei, Senhor, faz ela cortar o pano, toma a frente, eu sei que tu és um bom costureiro, porque quando o homem se vestiu, eu apelando para a palavra, porque eu sei que quando o homem se vestiu com folha de figueira para esconder o pecado, o Senhor fez uma roupa diferente, arrancou o avental, e aí eu fui embora, convencendo Deus a me dar um feliz dia de renovação de votos, de casamento, porque é uma expectativa muito grande, sem dúvida. Falando humanamente, ok? Humanamente falando, é a decisão mais importante da vida de alguém. E ainda há quem diga que Deus não se meta nessa área, não se mete porque você não chama. Porque é a decisão mais importante da sua vida. Então veja, dentro desse contexto, Jesus está utilizando uma parábola, uma história que fala sobre isso, sobre a transição do antes e do depois. É aqui que muda-se, que os meninos viram homens, que as mocinhas viram mulheres, e que compreende-se que a vida adulta começa e que aquilo que é permanente, aquilo que não pode ser quebrado, que é aliança, começa. Então, fazendo uso dessa parábola, eu quero que você entenda isso, porque de tanto conhecer o texto, por ser um texto muito conhecido, a gente acaba setorizando as 5 loucas e as 5 prudentes, achando que são 5 loucas e são 5 prudentes, mas que essas 5 não são tão virgens assim. Essas 5 não são tão crentes assim. Essas 5 loucas, e de fato, elas não são, não virgem, eu digo prudentes, né? Só 5 são prudentes. Mas a gente fica criando na nossa cabeça algumas coisas que acreditamos que são essas coisas que fazem as insensatas serem chamadas de insensatas. Só que quando você debruça sobre o texto, igual nós fizemos agora na leitura, você vai perceber que, na verdade, só uma coisa difere as insensatas, as loucas, das prudentes, das sábias. E não é a virgindade, não é a castidade, não é a separação, não é a pureza, não é o vestido. Vou falar dentro do nosso contexto, da nossa cultura, só para a gente entender melhor. Todas estão de branco, todas arrumaram o seu vestido, todas se prepararam para esse dia. Não tem ninguém aqui pecando intencionalmente ou errando intencionalmente. Eu vou falar mais rasgado, que é para todo mundo entender, dentro do nosso contexto. Todas elas foram batizadas, todas elas tomam Santa Ceia. Não, a gente tem que colocar isso aqui, porque senão a gente acha que as 5 prudentes nem vieram, que as 5 loucas nem vieram no culto nessa manhã. Só que as loucas frequentam o culto. As loucas vão na igreja. Essas loucas aqui talvez até liderem algum departamento. Talvez até sejam pregadoras. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você pense que o que diferiu para a entrada das bodas, para o casamento e para aquilo que Jesus está querendo aplicar, a ideia de que as loucas são alienadas, desviadas, afastadas, que não frequentam a igreja, que nunca desceram as águas batismais. Não, irmãos, intencionalmente as 10 são virgens. Isto fala sobre critérios que precedem essas outras coisas. As 10 estão separadas. As 10 estão se preparando. Não tem 5 indo para a balada e 5 indo encontrar com o noivo. As 10 estão indo encontrar com o noivo. E qual é a intenção? A intenção é maravilhosa, participar do momento mais importante da sua vida. Não são só 5 que têm essa vontade. As 10 têm boa intenção. Mas eu preciso dizer à igreja do Senhor nessa manhã: vontade não é o suficiente para encontrar-se com Deus. As 10, coloque isso em sua mente. As 10 estão bem. As 10, de certa maneira, são produto do meio. Elas estão no mesmo lugar,
caminhando aparentemente para o mesmo propósito. As 10. Aqui não tem 5 sem vergonhas e 5 prudentes, não. Aqui não tem 5 pé dentro aqui e outro lá fora. Não, as 10 estão dentro. As 10. As 10 se prepararam, as 10 estão se organizando. As 10 estão até aqui com os critérios extremamente iguais e os propósitos muito claros em demonstrarem ser semelhantes. Mas sabe qual é a perspectiva que a gente tem? Que 5 dessas não estão no culto, mas talvez uma delas esteja sentada ao nosso lado agora mesmo. Seja sábia, prudente ou seja insensata. Por quê? Porque essa reunião e esse contexto não é o suficiente para medir quem é e quem não é. Agora, perceba isso. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Agora, por que ainda assim você não consegue ver toda a diferença ao ler superficialmente o texto? Porque todas estão saindo com as suas lâmpadas. E um pouco mais para frente, o texto vai deixar claro que todas estão com as suas lâmpadas acesas, antes de dormirem. Então significa que todas, só para a gente entender, saíram com suas lâmpadas acesas, elas têm fogo. Então eu vou te perguntar, grosso modo, me responda, quantas têm fogo? Todas têm fogo. Por quê? Porque não se sai com uma lamparina e acende o pavio dela se você não tiver azeite. Tem vários tipos de lamparina, não só hoje, mas naquela época também. Mas em suma, estruturalmente falando, como é que qualquer lamparina, independente da estética, deveria funcionar? O pavio e parte dele precisava ficar submerso numa quantidade de azeite, para que sugando aquele azeite, todas as vezes que ateasse fogo no pavio, ele pudesse ser aceso. Então veja, a única maneira de preservar uma chama acesa era se esse pavio da lamparina estivesse encharcado no azeite. Então, como é que eu faço para ter fogo? Eu preciso ter? Agora, por que todas têm o azeite inicial e todas têm condições de colocar chama na sua lamparina? Porque, a princípio, a priori, todas começaram muito bem. É por isso que a palavra de Deus nos instrui, dizendo que não é como as coisas começam, são como elas terminam, que determinam a história na nossa vida. Não é como elas começam, é como elas terminam. E é por isso que todas as vezes que eu estou falando sobre isso, eu me lembro sobre como Jesus, mesmo sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, sabe? Mesmo sabendo que ele é o destino, mesmo sabendo que ele é o resultado, mesmo sabendo que ele é a resposta, ele nunca disse, olha, eu sou a chegada, mesmo sendo, ele nunca disse, eu sou o destino, mesmo sendo. O que Jesus dizia, cumprindo o exercício do ministério aqui na terra? Ele não dizia, eu sou a chegada, também não dizia, eu sou o ponto de largada, mesmo sendo, mas ele se aplicou em revelar para nós que ele era porque não é como você começa, é como você caminha até lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou só o resultado, eu também sou o como. Então não é sobre chegar, mas sobre todas as decisões e a maneira que você se comporta para chegar. Irmão, muitos chegarão, e essas palavras que eu digo agora também não são minhas e nem dos apóstolos, mas são do próprio Jesus. O texto diz que não são poucos, mas são muitos que chegarão naquele dia como essas virgens imprudentes, dizendo Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Então são muitos que chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome eu curei. Veja, se atente ao texto, de acordo com o que Jesus disse. Essas pessoas não vão dizer, em teu nome eu tentei, em teu nome eu fingi. Não! Em teu nome eu curei, curou mesmo. Tinha o dom mesmo. Quando orava, curava mesmo. Quando expulsava o demônio saía mesmo. O que é isso? Resultado. Então, não é sobre ter, não é sobre ser capaz de evidenciar algo que Deus me deu. O que mantém a porta do céu aberta para um salvo não é o dom, é o fruto.
Não é o resultado, é o como. Não é a capacidade de fazer, mas é o porquê você faz. Resultados não são um selo de confirmação de entrada no céu. Obediência ao como, aquilo que Deus fala, isso sim é manutenção da coroa na cabeça. É um exemplo bem raso, mas só para a gente entender. Moisés, um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo. Nesse processo de libertação, no momento da peregrinação, esse povo era um povo de dura cerviz. E aí esse povo vai desejar água, precisa de água, e começa a dizer: Moisés, vocês nos trouxeram nesse deserto para que nossos cadáveres perecessem sobre essa areia? Não tinha sepultura o suficiente no Egito? E aí, enfim, começa a murmuração. E aí Moisés vai clamar ao Senhor: Senhor, olha aí como é que está a situação do povo. E aí ele diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Aqui nesse lugar uma rocha, vai lá e fala a ela, e ela vai dar a água que vocês precisam para beber. Só que o povo azucrinou tanto o ouvido de Moisés, que mesmo sendo ele já o homem mais manso da terra, no caminho para fornecimento da água para aquele povo, e já tendo de Deus uma direção e uma palavra, ele vai ser contagiado negativamente por aquele ambiente de pressão dos seus liderados. E aí no caminho, rapaz, mesmo tendo de Deus uma direção, uma palavra, ele não vai aguentar. Eu tenho para mim, isso não é a Bíblia que diz não, sou eu que estou dizendo, tá? Eu tenho para mim que a cajadada na pedra foi para não dar na cabeça de um. Eu tenho para mim, ele está tão nervoso, debaixo de tanta pressão, e é tanta gente falando, que quando chegou na rocha, sabe aquela coisa de querer dar uma lição para o povo, de querer dizer: toma aí sua cambada, você está me entendendo? E aí ele acabou ferindo a rocha, mas ele estava debaixo de um método, ele estava debaixo de um porquê, ele estava debaixo de um como. Não é sobre alcançar resultados. Deus nunca está olhando a sua capacidade de realizar, Ele sempre está de olho na sua capacidade de se submeter ao método. O que ele está dizendo é: o resultado é comigo, o método é com você. Ele está dizendo: os finalmente deixa na minha mão, se preocupa só com o meio. E aí ele vai lá e fere a rocha, e o que vai acontecer? A água vai sair, o povo vai beber água, e o povo vai ovacionar Moisés. Olha, Moisés realmente é um grande líder, olha como Moisés é usado, olha como verdadeiramente Deus usa. Mas foi esse episódio que impediu a entrada do homem que, ao nosso ver, mais merecia entrar em Canaã. O Senhor vai chamar ele e vai dizer: não te disse eu, fala a rocha? Mas porque você não falou, você feriu. E você acha que Moisés sabia que estava ferindo o apontamento profético de Cristo? É claro que não, gente. Só que veja como o Senhor, abre aspas, sente-se afetado diretamente com a atitude de Moisés. Porque aonde há extrema intimidade, há extrema capacidade de ofensa. Por isso, a quem muito é dado, muito é cobrado. É sobre isso. Ah, mas todo mundo faz. Se você é todo mundo, faz também. Agora, qual é o relacionamento que você tem com Deus? O que é que Deus tem com você? Resumo da obra você já conhece. Não entrou em Canaã. O Senhor disse: eu vou te deixar ver. Sobe naquele monte e morre ali. Sobe ali, morre ali, dali você vai ver. E Josué: eu farei ele fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Você não. Porque foste rebelde à minha palavra no episódio das águas de Meribá. Não vai entrar. Não vai entrar. Você sabe o que é isso? É o tal do 99 e não fez o 100. Com Deus isso não funciona. Ah, eu fiz o 99, agora não fiz o 100, não vai entrar? Não. Não vai entrar. Porque sou eu que te capacito. E eu não te dei capacidade para me obedecer parcialmente. Eu te dei capacidade para me obedecer completamente. Então, veja
como o alinhamento de Deus não é com a capacidade de produzir resultados, mas é com a capacidade que nós temos de nos submetermos ao como, às intenções. Por exemplo, vez ou outra a gente vê um crente um tanto quanto confuso acerca da recompensa das obras no juízo. Irmão, Deus não vai pesar nessas balanças poéticas e figurativas necessariamente seu carro, sua casa, seu dinheiro, o montante de dízimo que você acumulou enquanto entregava na tua fidelidade. Não, as balanças pesarão intenções. Então você pode ter poder de cura, de dom, de prodígio, sinal, maravilha. Se a tua intenção naquilo era autopromoção, era autossustentabilidade, era visibilidade, até o teu jejum. Se você jejua para ter performance e não para ter relacionamento com Deus, se você sobe monte para mostrar para os outros que você tem poder, se você se consagra e se separa, não para ter relacionamento com Deus, mas para quando pregar ser usado mais que todo mundo e pregar com mais unção do que todo mundo. Meu irmão, na obra vai ter tudo. Na obra aqui vai ter seguidor, reconhecimento, aplauso, o povo vai te ovacionar, mas na balança das intenções vai ficar vazia. Por isso ele vai dizer: olha, são muitos, não poucos, que naquele dia chegarão e eles dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome. Ó, como é que Jesus vai corrigir seus discípulos? Jesus envia os 12 com poder, libera sobre eles uma palavra e coloca eles para treinar o ministério. Vai lá e começa a reproduzir tudo que vocês viram eu fazer. É mais ou menos assim. Aí eles se espalham, cada um em um contexto. Isso antes da crucificação dele. E aí ele vai e espalha, e o povo vai e tem que trazer de volta as notícias. Como é que foi? E aí cada um volta dizendo uma coisa, mas João volta dizendo assim: olha, eu vi duas coisas. Primeiro, eu vi homens que falavam no teu nome, mas eles não eram dos nossos. Ué, mas eles falavam no meu nome? Falava. E quando eles falavam, o que acontecia? Ué, eu vi que alguns demônios se sujeitou a eles. Aí eles diziam: ora, então fique tranquilo, João, quem não é contra nós é por nós. Segunda coisa, agora quem está alegre é o próprio João. E aí ele vai dizer assim: Senhor, eu tô parafraseando, tá, gente? Senhor, eu estou muito feliz, porque a gente falava em nome de Jesus, saiu os demônios, saíam, eles se sujeitavam. Rapaz, se o teu liderado, você ensina ele a expulsar um demônio, ele expulsa o demônio e volta te contando que expulsou o demônio, você como líder ficaria como? Vai, para de ser hipócrita, você ficaria como? Feliz, orgulhoso. Olha aí, eu ensinei ele, mas olha o que Jesus vai fazer. Não se alegrem, porque os demônios se sujeitam a vós, mas se alegrem por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. O que ele está dizendo? Não é que ele não esteja feliz que eles estão sendo usados com poder, mas o que há aqui no contexto é: eu quero vocês alegres assim, não porque vocês manifestam poder, mas porque eu manifestei poder de salvar vocês. Eu quero vocês assim, tendo a alegria da salvação, de saber que expulsando ou não expulsando, o vosso nome está no livro da vida. Irmãos, para quem tem ministério, para quem tem família, para quem tem de Deus uma unção, uma eleição soberana aqui, se você se alegra na produtividade daquilo que você faz, quando você parar de fazer, essa alegria também vai parar de acontecer dentro de você. Se você só é feliz quando o pastor, quando bota o terno, só é feliz quando o pastor, quando salva uma alma, só é feliz como pastor quando prega na igreja, só é feliz como crente quando está servindo na igreja, sua felicidade é limitada e temporária, por mais poder que você exerça no ofício do seu ministério. Agora, aonde tem que estar alegria? Não é quando eu prego só e almas se convertem, não é quando você canta e a igreja se derrama, não é nem mesmo quando Jesus está salvando alguém. Eu não estou dizendo que isso não alegra, só que o que o Senhor está dizendo é: isso te alegra, mas te limita. Imagine que mesmo não pregando, mesmo não salvando, mesmo não curando, você acordasse todo dia com a consciência lúcida: eu sou um salvo, eu sou um salvo, eu sou um salvo. A sua alegria seria dobrada. Uma alegria que não está condicionada a nada. É uma alegria que também não pode ser tirada por nada.
Então você está doente e está alegre. Está duro e está alegre. Está na mó guerra e está alegre. Jesus está querendo dizer para João e para nós: poder é isso. Não é ter, é saber. Então veja, e eu friso isso nessa manhã. Não é o resultado, é o como. Aonde as loucas divergem, se separam das prudentes. Não é no ambiente, não é no ponto de partida, nem mesmo no ponto de chegada, mas é no intervalo, é a maneira como cada uma se prepara para ir para o mesmo lugar. Vamos um pouco mais a fundo. Elas acham que o tempo, o que torna a louca louca, o que torna o louco louco no contexto aqui, saber que ele, achar que ele tem domínio sobre o tempo. Isso é o que faz 5 serem prudentes e 5 serem loucas. As prudentes sabem, não tem o controle sobre o tempo. Então o que você vai fazer? Eu vou levar todo o azeite que eu puder levar. Jesus disse o que? Olha, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia. Mas elas estavam indo para um lugar de encontro. Completa para mim aí, por favor, um lugar de... Isso não é geográfico, porque é uma parábola. Só que o que Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós nesta manhã? Ele está dizendo: você não sabe o dia e não sabe a hora, mas sabe a posição que você deve estar quando chegar a hora desse encontro. Então isso daqui não é sobre um local geográfico, não é necessariamente sobre um método ou ritual físico. Isso aqui diz respeito a uma postura. Isso aqui diz respeito a o que você faz para manter-se são, lúcido, humilde, santo. O que você faz para manter uma postura? Irmão, o que acontece quando a gente mantém muito tempo uma mesma postura? Aquilo cansa. Então é necessário preparo. Eu tenho dito a todos aqueles a quem eu posso dizer acerca de exercícios, principalmente os que exercitam o músculo, que isso não sou eu que estou inventando, irmão. Todo mundo diz. Qualquer médico sabe disso, ainda que não tenha concordância generalizada com isso, que mais de 60% da prevenção do Alzheimer está na capacidade de exercitar as próprias pernas. Então é um trabalho a longo prazo. Aí você pensa assim: Camila, mas eu por exemplo, estou muito idoso e sou 100% saudável até tomar um tombo e precisar de uma anestesia geral para uma cirurgia. Está compreendendo o que eu estou falando? Só que quando há esse preparo antecipado, estou falando de um cuidado humano do corpo, há um preparo para manter essa postura mesmo em meio às adversidades. Então é aqui no meio que a coisa muda. Porque as loucas... E aí você vai entender por que eu estou usando esse exemplo. A gente vive com a saúde que a gente tem hoje como se a gente tivesse essa mesma saúde daqui a 20, 30 anos. E não vai ser essa que está aí agora. Não vai ser, irmão. Eu tenho que falar isso aqui para você. E está aqui os irmãos acima de 70 para poder dizer para nós, um pouco mais jovens, poder dizer: ó, não é assim não. A cabeça vai querer voar, mas o corpo vai dizer: não dá, calma. É assim ou não é? Irmãos, eu sinto isso. Você imagina então? Imagina. Então é esse meio, é considerar o fator tempo. Quem é o sábio? Quem considera o fator? Não é quem se ilude com a chama. Não é quem se ilude com o ambiente. É quem considera o fator tempo. Aonde o texto na parábola que Jesus nos conta separa quem é louca de quem é sensata, separa quem é imprudente de quem é prudente. Está aqui
As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E aí o que a gente vai ver lá no final? Que depois que todas dormem e levantam, todas têm lâmpadas, todas são virgens, todas estão prontas, mas só aquelas que tinham azeite na reserva. Por que elas levaram a mais? Porque só elas consideraram. E se atrasar? E se acontecer alguma coisa no caminho? E se eu tomar um tombo e derrubar essa lamparina? E o azeite que eu julgo ser suficiente dentro dela acabar? Onde é que eu vou arrumar mais? Que horas isso pode acontecer? Também não sei. Então o que eu vou fazer? Vou levar um pouco a mais. Quem considera o fator tempo, usa o tempo que tem para ter um pouco mais. Por que você trabalha? Não é para ter mais dinheiro, é para o dinheiro te dar mais qualidade de tempo. Pergunte para quem tem muito dinheiro se ter tempo se ter dinheiro e ter qualidade de vida e realização é a mesma coisa. Não é. Na maioria dos casos é, mas não é. Não é. Se a falta de propósito estivesse ligada diretamente à escassez de recurso, o maior índice de suicídio não estaria entre a classe média alta, estaria no meio dos pobres. Mas por que não é essa a realidade? Porque não é sobre ter, é sobre a capacidade que cada um tem de considerar o tempo. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Por que você acorda cedo? Por que você se esgarça? Por que você se esforça? E alguém diz assim: é por isso que eu não quero ter filho, é por isso que eu não quero ter marido, é por isso que eu não quero ter nada. Você perderá o objetivo da vida e do propósito muito mais rápido. Por quê? Porque filho não tira força. Filho te dá força para levantar de manhã e dizer: vou trabalhar mais um pouco. Olha aí como é que esse menino come banana. É por isso que tem homens aqui que vão trabalhar com febre, vão trabalhar com disenteria, vão trabalhar cansado, e eles fazem cara de que está tudo bem. Agora, se esse homem é sozinho e só produz para si mesmo, daqui a mais 10, 15 anos, ele vai entender que não adianta ter casa sem ter família. Por quê? Porque o que faz lar não é porcelanato, nem pia de granizo, são pessoas revelando o propósito da minha entrega. Assim é com carro, assim é com sucesso, assim é com reconhecimento. José foi capaz de formar a própria família, mas enquanto não corrigiu os laços da quebra de aliança que seus irmãos provocaram, não havia nele ainda realização plena. Como é que a gente sabe disso? Olha o estratagema que ele cria para segurar seus irmãos. O cara já é governador, o cara já é reconhecido, ele é de fato bam. Ele não precisa da aprovação de ninguém para a identidade de quem ele é. Só que qual é o momento que José mais chora na Bíblia? Quando ele reencontra seus irmãos, sua família, quando o pai dele é trazido de volta. Isso é que revela propósito. Os princípios de Deus não podem ser quebrados. E o que é que torna? O que é que torna o passar dos anos você é uma pessoa mais sábia, mais envolvida, mais prudente, mais coerente, mais equilibrada? Não é focar no resultado, é focar no método. Não é ver o fogo queimar na lamparina. Ouça com atenção. Acender fogueira não é difícil, meu irmão. Você está ouvindo isso de uma pentecostal que gosta do manto. Vou usar o linguajar crentez, que é para você entender que eu não estou parafraseando, não. Você está falando com alguém que vez ou outra olha um vídeo na internet e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Gosto do manto, gosto do mistério, gosto da marcha, falo em língua estranha. E se eu percebo que estou falando a língua estranha há muito tempo, eu digo: Jesus, me traz variedade de língua, que essa daqui eu já estou falando há mais de 6 meses. Gosto do fogo. Para mim, pessoalmente falando, para mim nada se compara a um culto pentecostal cheio da efusão genuína do Espírito Santo de Deus. Eu gosto. Não gosto só de ouvir o glória não, porque ele não é para mim não. Mas eu gosto. Não é quando eu estou pregando só que eu glorifico não. Sentado eu também fico. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu amo a efusão do Espírito. Só que eu vou falar para você, como alguém que tem tido a graça de rodar esse mundo afora, vivendo o cumprimento das promessas de Deus. Fogo não é difícil de acender.
Vou falar para você, como alguém que não está vindo hoje aqui e só vai pregar de novo daqui a 30 dias. Não, essa é a minha realidade. Existem lugares que se o som parar, se as luzes apagarem e se o ministro de louvor não impostar mais a voz, não sobra nada. Sobra nada. Não tem. Aí você diz, então o que é isso? Abre aspas para entender. Tem o fogo, tem a efusão. Mas se cortar o que aparentemente produz a chama, não tem pavio mergulhado no azeite para manter a chama acesa. O que sustenta uma igreja, o que traz vocês a celebração de 19 anos, não é fogo, porque fogo não cai todo dia. É a certeza de que quando tiver fogo, tem fogo, mas quando não tiver fogo, tem azeite para manter o lugar pronto para a hora que Deus quiser liberar o fogo. Eu estou sentindo de Deus uma graça aqui tão grande. Oh meu Deus, levante a sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Aonde houver uma mão levantada, considera ela nesta manhã um pavio pronto para ser aceso, mas não acende na cabeça antes de encher ele de azeite. Receba óleo, receba unção que despedaça o jugo, que arrebenta cadeados, que arrebenta fortalezas. Senhor, aonde houver uma mão estendida agora, visita ela com o senso de urgência, de buscar por azeite, de pagar o preço pelo azeite, de aceitar a moléstia da unção. E aí que aonde você estiver cheio de azeite, Deus pode mandar muito fogo. Então, entenda, quando eu lhe digo que não é difícil acender o fogo, difícil é manter a chama. É por isso que a gente é melhor de campanha do que de vida devocional. É por isso que a gente ama um evento, a gente ama uma conferência. Por quê? Porque tu pode sentar do lado de um pavio seco, apagado. Se tu encostar nele, o que acontece, irmão, quando você bota uma vela na outra? Quando você bota irmão, acende é na hora. Quem não canta, canta. Quem não glorifica, glorifica. Quem não sente nada, dá um uau, qualquer coisa, acende. Não adianta, irmão. Se vier num culto que tem fogo, pavio apagado também acende. Não adianta. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que não enaltecemos nessa manhã o fogo, mas enaltecemos o azeite? Porque acende aqui, o culto acaba. O que acontece com a chama? Na hora, quando a porta ali, ó, como é que fala? Presença, né? Como é que chama? Sensor, né? De presença. Quando a porta ali abre, que o vento... já volta a depressão, volta a tristeza, volta o peso, volta tudo. Você pensa, rapaz, por que eu não estou vivendo essa realidade do avivamento genuíno? Por que eu não tenho esperança e expectativa na vinda de Jesus? Porque você está focado nos resultados do agora. Você quer fogo, evento, avivamento, mas nesse prisma extremamente fugaz e horizontal. Porque, meu irmão, fogo aqui, a gente acende. Eu vou falar. Entenda que esse fogo que eu estou falando, acende, gente, acende. É que eu estou me poupando aqui. Fala depois na tua cara que fica aí viralizada aí. Sabe? Elas pensam assim, ó. Isso aqui é um pensamento humilde. Vou levar um pouco a mais. Olha, eu vou lhe dizer algo que me ocorreu aqui agora. Se essas que levam a mais caminham com que as não levam o suficiente,
se no caminho elas se dão conta, pastor Éder, e pensa assim, rapaz, eu acho que eu não tenho o suficiente. Dava tempo de ir comprar, dava tempo de pedir emprestado um pouco para depois chegar na venda. Você está me entendendo? Dava tempo para dar um jeito. Só que Jesus disse que os sinais que antecipariam a vinda dele seriam coisas ligadas à displicência. Tipo, Senhor, dá um sinal. O que vai acontecer quando o Filho do Homem estiver vindo, voltando? Ele vai dizer assim, será como nos dias de Noé, eles se casam e se dão em casamento. O que isso significa? Eles estão vivendo normalmente como se eu nunca mais fosse voltar. Vamos falar rasgado? Tem um monte de crente aqui que diz que é crente, que ama o Senhor, que está se preparando para as bodas, mas você fica achando que Apocalipse ainda vai acontecer. Irmão, o Apocalipse já deve estar em andamento aí uns 2, 3 anos, se não for mais. E eu não sou boa de escatologia, não. Porque você imagina tudo num show de pirotecnia. Só que os sinais estão claros, mas só estão claros para quem enxerga. Para quem não enxerga, Jesus ainda falta muito para voltar. Para quem não enxerga, não. E aí qual é a nossa prioridade? Ganhar dinheiro, ter sucesso, constituir nossos negócios, buscar estabilidade financeira, emocional. Quantos estão se preparando para o casamento aqui na terra e dizem, não, Jesus, não volta agora não, eu esperei tanto tempo, deixa eu casar primeiro, volta depois. Quantas vezes a gente vê essas brincadeiras viralizando em nosso meio? Agora, elas não são só brincadeira, elas são verdade, porque a boca só fala do que o coração está cheio, e o nosso coração está cheio das nossas vontades. O nosso coração está cheio da nossa pressa. O nosso coração está cheio dos nossos sonhos. Quantas pessoas vivendo ministério, vivendo chamada que chama de ministerial, mas na verdade é só mais um tentando realizar um sonho. Elas levaram em consideração. Vamos levar mais. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe o lugar. Mas ele, quando marcou o casamento, falou que horas era? Não falou. Então, como você determina sobre algo que não está sob o seu controle? Isso é loucura. O sábio Salomão vai dizer assim, olha, eu me debrucei a estudar sobre isso. Isso é ele que está falando, tá? Aí ele diz assim, olha, e eu descobri uma coisa. Não é dos velozes a corrida. Olha isso. Rapaz, isso é forte. Descobri que não é o mais forte que ganha a luta. Gente, percebi. Ele fala mais algumas coisas, mas eu não lembro. Percebi que todos, o forte, o fraco, o lerdo, o rápido, todos estão subordinados ao tempo e à oportunidade. O que ele está dizendo? Nem sempre é o cara que corre mais que vai vencer a corrida. Nem sempre é aquele que é forte que vai dar o soco, que vai derrubar o adversário. Então, o que ele está nos ensinando? O que ele está dizendo é saber tomar as decisões no tempo é o que determina onde você vai parar. Vamos falar rasgado aqui, gente, todo mundo vai entender. Se eu chego para você hoje e falo assim, 1 milhão hoje, ou essa cabeça de hoje há 30 anos atrás? Há 20 anos atrás? O que você escolhia? Tem gente que está tão desesperado e falou 1 milhão. É por isso que daqui a 20 anos para frente tu vai estar mais pobre, mais arrebentado, mais doído. Por quê? Você só está focando no resultado. Eu já estou pregando há mais de 1 hora e ainda tem gente que diz 1 milhão. Vai terminar pior do que começou. Alguém tem que te falar isso. Como eu não te conheço, eu falo. Eu vou perguntar de novo, bota a mão na consciência. Olha o que ele disse. Eu vi, não é dos ligeiros a corrida, nem dos fortes a vitória. Percebi que todos estão subordinados ao tempo e à oportunidade. Para pensar 1 minuto. Gente, 1 minuto. Mano, eu fico pensando. Imagina eu aqui com 30... Aí eu penso assim, rapaz, eu com 20 anos atrás, com essa cabeça, pensa que as experiências que eu tenho hoje,
as coisas que eu aprendi e que me trouxeram até esse lugar, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que construiu o caráter que eu tenho, uma pessoa a quem Deus está me polindo para ser. Imagine que de repente Deus chega e diz assim: olha, você quer 10 milhões agora? Ou você quer que eu coloque no teu corpo todas as células, coloque na tua vida todo o tempo que você ainda tem para acrescentar? Eu te farei hoje com 30 anos, eu te farei. Quem sabe fazer conta vai entender agora. Vou te dar tudo que você tem hoje, de entendimento, de capacidade, de potencial, de tudo, de sabedoria, de prudência, de expertise, de revelação, de contexto, de aplicação, de prática, de tudo. Com 18 anos. Pega isso tudo aí agora e eu vou te fazer voltar. Tu vai viver agora como se tivesse 18, tuas células, 18 anos, teu corpo, 18 anos, tua família, 18 anos. Todo mundo que morreu, que você queria que tivesse vivo, vai ressuscitar com você com 18 anos. Ei, fala aí pra mim, tu escolheria 10 milhões ou 20 anos atrás? Agora sim, é possibilidade que daqui a 20 anos você fique até rico. Você está me entendendo? Porque é o tempo. É o tempo. Imagine que você sabia que se ficasse com aquele cara naquela noite, isso não daria uma gravidez precoce. Nada contra o seu filho, mas só você sabe o que teve que passar para criar ele. Você não teria deitado com ele aquela noite. Imagine você agora possuindo essa informação. Imagine você que lutou contra a cocaína, que teve que vencer vícios. Hoje você é regenerado, não perdeu nem dinheiro, nem vida, nem família. Imagine que hoje Deus diz assim: vou te fazer voltar naquela época. E naquele dia, quando te oferecerem a primeira carreira de cocaína, você sabe o que aquilo vai te levar. Então você vai dizer: não, veja, uma resposta no tempo certo. Uma resposta no tempo certo mudaria toda a sua vida. Mudaria toda a sua vida. Foi legal pensar assim, mas a vida real não é assim, irmão. Passou. Você não pode botar o filho para dentro de volta. É legal ver isso nos filmes, é interessante pensar sobre isso no culto, mas não é assim que funciona na vida real. Na vida real, o tempo não volta, ele só segue. Chama-se linha do tempo. Elas entenderam. Pense aí no tempo como uma linha. Pense no tempo como uma linha. O que vai acontecer nessa linha? Eu não sei, porque eu só sei que eu tenho que caminhar nela. Então eu vou levar em consideração tudo que eu tiver poder, recurso, para fazer a jornada mais retilínea possível que eu puder fazer. Então eu vou levar o que eu puder, o que eu tenho agora, vou acrescentar o que eu tenho agora. Só que eu não estou falando sobre dinheiro. Estou falando sobre lucidez, sobre sensatez. Então veja. Elas levam o azeite consigo, a mais, porque elas sabem que não tem controle sobre o... Vamos juntos? Elas sabem que não tem controle sobre o... Elas sabem disso. E as outras? As outras não sabem, mas agem como se soubessem. Há mais esperança para o ignorante do que para aquele que acha que tem o controle de sua vida. Esse é mais tolo do que o que se acha burro. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer isso. Porque você vive, porque eu vivo, como se desse tempo de alinhar essas coisas depois. Depois eu oro, depois eu estudo. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: depois não vai dar tempo. Só que isso não é sobre uma faculdade, isso é sobre a sua eternidade, campeão. Se você já sente o peso e o fardo do arrependimento de escolhas temporárias que você não tomou, e isso afeta a sua vida hoje, e talvez afetará seus filhos e quem sabe até algumas gerações depois de você. Se isso já é o suficiente para um nível de culpa, de instabilidade emocional, de terapia 3 vezes por semana, agora eleve isso
a eternidade. Eu não estou falando sobre não ter um diploma. Eu estou falando sobre não ter um lugar no céu. Camila, então o que eu tenho que fazer? Me ajude a encerrar essa mensagem. Olhe para alguém e diga: peça vasilhas. Você não falou, diga de novo, diga: peça vasilhas. Vou te dar a mesma palavra que o profeta Eliseu deu àquela mulher. Olha para alguém aí e diga: não poucas, pede muitas. Pede muitas, pede muitas. A mulher que tinha um marido falecido, tinha agora também um credor na porta dela para levar seus 2 filhos como pagamento de uma dívida que o falecido deixou. Aí ela vai procurar o profeta Eliseu e ela diz assim: meu marido morreu, tu sabes que ele era um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, mas agora o credor está na porta e ele quer levar meus 2 filhos como pagamento da dívida que o falecido deixou. Aí Eliseu vai dizer para ela: declara-me o que você tem em casa, minha filha. Ela vai dizer: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aí ele diz: ok, faz o seguinte então, pede a todos os seus vizinhos. Irmãos, eu acho isso incrível, porque o vaso é muitos, mas o pedido deve ser feito a todos. Sabe o que ele está dizendo? Todos que você conseguir, todos que você encontrar, tudo que você puder. Agora traz aqui para o nosso contexto. Deus está dizendo: não tenta fazer uma parte, faça tudo que você puder para entrar no céu. Faça tudo, não faça uma parte, faça tudo. Lutero dizia: o céu está preparado para compensar qualquer perda que aqui na terra você tenha que ter para herdá-lo. Mas não há nada na terra, nem no inferno, que possa compensar a desgraça de perder o céu. Faça tudo. Vai ter que largar o amante, larga. Vai ter que perder o emprego, perde. Faça tudo. Faça tudo. O céu vale a pena. Jesus vale a pena. As bodas valem a pena. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que o noivo preparou para a igreja. A gente não está conseguindo fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. A série que você maratona no teu aplicativo manipula teus horários. Mas de boa, tá tudo bem, depois eu oro. Você não tem expediente de oração. Porque você acha que as disciplinas espirituais não são disciplinas, são eventos temporários. Não há moléstia na unção que você carrega. Por isso ela é tão fugaz. Por isso ela não impõe respeito. Por isso ela não executa poder de Deus quando é administrada. Ontem eu estava numa igreja maravilhosa em Cachoeiro de Itapemirim. Conheci um pastor incrível, uma igreja santa, linda, assim como essa, maravilhosa. E aí me lembro que quando cheguei no gabinete do pastor, 30 minutos antes do culto começar, a cadeira dele era a única que dispunha de uma mesa na frente. Como tinha um coffee break, ele queria que eu sentasse e fizesse uso da mesa. Mas para fazer uso da mesa eu ia ter que sentar na cadeira dele. E eu não gosto de sentar em cadeira de pastor. E aí na hora que eu entrei ele falou: pode sentar ali. Eu falei: mas não sento mesmo. Brinquei com ele: ah, Camila, você é mística, o problema é meu. Mas não é mística, sabe o que eu penso? Eu penso que tudo que você tem comunica quem você é. E se a capacidade que você comunica quem você é pode ser comunicada em tudo que você tem, em tudo que você faz, eu recebo um pouco do que você tem e de quem você é a partir do momento que eu me comunico com coisas que dizem quem você é e o que você faz. É um perfume, é uma roupa, sabe? Essa capacidade de ser influenciado. Sério mesmo, que você acha que quando Jesus passava, ninguém sentia nada? Mas ele não ministrou, ele não falou, ele não pregou, ele só passou. É porque ele passando já vai comunicando quem ele é. Você está me entendendo?
Enfim, é essa perspectiva que eu estou usando. Para você não achar que eu sou mística mesmo. Não sou, você entendeu, né? Porque depois do negócio das virgens eu vou bater até o final. Aí ele falou assim: você está comendo com um prato aí na mão? Eu falei: tô de boa, tá tranquilo. Ele: não, senta aqui. Eu falei: pastor, não vou sentar nessa cadeira aí não. Aí ele falou assim: fica tranquila. Eu achei maravilhoso. Ele disse assim: fica tranquila, porque quem recebe dessa unção também recebe a capacidade para viver sobre a moléstia dessa unção, ou seja, sobre o incômodo que traz para tê-la. Aí eu falei: pois então, pastor, eu já tenho uma moléstia da minha, fica com a tua. Eu fico com a minha, porque essa unção só capacita cada um para ser para a sua. Já pensou eu ter que ficar com essa só porque sentei ali naquela cadeira? É claro que a gente estava brincando, gente, não começa de loucura não. A gente estava brincando, mas eu guardei aquela palavra no meu coração. E aí, uma das coisas que o Espírito de Deus mais tem ministrado na minha vida esses dias é assim, ó: você não está achando que está muito fácil, não? Tipo, está faltando. Não é que a gente tem que se sacrificar. Eu sei que não é mérito, mas a gente está tornando eventual aquilo que deveria ser rotineiro. E depois não entende porque pequenas batalhas estão derrubando grandes heróis. Para ter mais azeite, tinha que ter mais vasilha. Para ter mais vasilha, tem que ter maior entrega. Quem você acha que acordou mais cedo para sair na hora? As loucas ou as prudentes? As prudentes. Então veja, é aquilo que se faz por aquilo que se quer. Se aquilo que eu quero é valioso, eu estou disposta a investir o que for necessário para ter aquilo que eu quero. Por que a maioria das pessoas visita, congrega, assiste, cultua, mas não toma a decisão de ficar ao lado de Jesus? Porque elas estão mais preocupadas no que tem que deixar do que em conseguir olhar aquilo que elas vão ter. Eu não vou ser hipócrita, eu vou te falar a verdade. O que faz você ter coragem de tomar a sua decisão com Cristo não é olhar para o que você tem que largar, é quando você olha para o que você vai ganhar. E aquilo dali faz você ter coragem de dizer não ao que tiver que dizer, até aquilo que você acha que não tem poder para dizer não. Você entende que a urgência de estar ao lado de Cristo, ela é tão importante, que você entrega a vida primeiro e pede a Ele ajuda para parar de beber depois. Você entrega a vida para Ele primeiro e pede a Ele ajuda para parar de fumar depois, porque você entende, é tão urgente que não há vida nem bebendo nem fumando sem Ele. Não se entrega a vida para Cristo por medo de morrer, porque não tem garantia nenhuma de que você vai entregar a vida para Jesus, não vai morrer. Para com essa loucura de achar que por ser crente, santo, bonitinho, justo, não morre, não para. Então não é sobre não morrer, é sobre não viver sem Ele. Eu morro com Ele, o que eu não posso. Isso aí, entendeu? Elas entenderam, por isso elas são sensatas. Vamos levar mais. Como é que eu faço isso, Camila? Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: você precisa de mais vasilhas. Como é que eu vou ter mais vasilhas, Camila? Fala assim comigo: abre espaço. Quando Eliseu diz assim para aquela mulher: pede a todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas, mas muitas. Você tem uma cama na sua casa, tem? Imagine que eu peço você para trazer outra cama. Ou você bota em cima dessa, ou você vai ter que botar essa cama num lugar que não era lugar de cama. Sim ou não? Sim ou não? Essa mulher já tinha vasilhas dela em casa, sim ou não? Sim ou não? Não interessa que estão vazias, ela tinha ou não tinha? Não estou falando do lugar do azeite, estou falando do lugar das vasilhas. Só que o profeta disse para ela: pede a todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas, mas... A casa dela tinha estrutura para que cada vasilha dessa ficasse no lugar em que as vasilhas têm que ficar. Entenda essa logística. Se eu te der hoje 4 conjuntos de panela, dos quais você já tem no armário, e você não pode se desfazer de nenhuma das panelas que você já tem, aonde você vai ter que botar essas panelas? No mesmo armário que estão as outras? Provavelmente eu vou chegar na tua casa, vai ter panela na mesa, vai ter panela na pia. Quem está entendendo aqui? Então ela tinha lugar adequado para aquelas vasilhas?
Quem consegue imaginar que tinha vaso na mesa, vasilha na cadeira? Como é que a gente sabe disso? Estava tão intransitável que o profeta disse: entre e fecha a porta. E ela fechou. Então não tem vasilha no quintal, as vasilhas estão tudo em casa. E olha o que está rolando aqui. Eu vejo ela parada num lugar e os filhos vão trazendo. É a rotatividade quase que industrial. Vai trazendo, a cheia põe a parte, vai trazendo a vazia. Aonde vai colocando isso? Eu não sei, deve ter vasilha na sala, deve ter vasilha debaixo do portal da cozinha, deve ter vasilha até beirando proximidade do banheiro. E vai fazendo a rotatividade. O que ela teve que fazer? Se ela tinha móveis que se deslocavam, a prioridade agora não é a mesa, a prioridade agora é o quê? Então, provavelmente, se eu quero que uma coisa que é prioridade entre aqui, porque é isso que vai me livrar da morte, é o que vai me livrar dos meus filhos, é o que vai me... Tira essa mesa, bota ela no canto. Então a mesa vai para o canto e a vasilha chega. A outra cadeira empurra e bota uma vasilha aqui. E o texto diz que os filhos vão trazendo as vasilhas e ela paradinha no lugar vai derrubando o azeite da botija. E aí é Deus multiplicando o azeite. Deus está dizendo: se tu abrir espaço para vasilha, tu nunca vai ter mais vasilha do que o que eu tenho de azeite. Quanto mais vasilha você tiver, mais azeite eu vou derramar. Abre espaço, há uma voz profética do Espírito entre nós, e Ele está dizendo: Assembleia de Deus, fonte de vida, abre espaço, que eu garanto o azeite. Não vai ficar dívida, não vai ter falta de nada, o credor não estará à porta, e seus filhos jamais serão escravos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Começa a vasilha de um lado, vasilha de outro, e o azeite descendo, o azeite descendo. Abre espaço. Ele cantou. Aí eles abrem. Vai abrindo. O que é vasilha? Vasilha é isso. É guardar, é ter, é capacidade de gerir. Vai abrindo, abre! Aí ela ali, ó, parece que eu vejo ela na empolgação de quem está vendo o milagre acontecer, né? E aí eu também vejo um pouco dessa tristeza. Você já vendeu alguma coisa? Alguém aqui vendedor, já vendeu alguma coisa? Poucas coisas são tão boas quanto a sensação da venda. Sim ou não? A igreja faz uma cantina. Eu trabalhei na cantina há 5 anos. Eu era cantineira da minha igreja. E a cantina é um lugar de muito poder. Tem até umas irmãs que vez ou outra se atribulam. Não, minha cantina. A cantina é da igreja, irmão. Sai da minha cozinha. A cozinha não é tua, não. E aí eu me lembro, você quer ver uma coisa que eu ficava triste? Primeiro eu ficava alegre, depois eu ficava triste. Vai ter um evento, uma conferência, uma festa de rua, qualquer coisa. A igreja sem janela, a gente tendo que construir tudo. Ou seja, eu ia com cartas do pastor timbrada e eu ia no gerente do mercado dizendo: doa aí uns hambúrguer lá para a minha igreja, porque a gente queria o lucro 100% para a igreja. Então a gente conseguia a doação de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Começava a fazer a comida e bora para cima da festa e começa a vender. Aí a gente vai vendendo para todo mundo. E coisa boa é vender. E quem toma isso aqui. E um guaravita e não sei o que. Eu sou da época que um salgado e um guaravita era R$5. Pega aqui não sei o que. E e R$2,50. E a gente vai enchendo o papinho e vai colocando ali. Aí a gente separava um montante pro pastor e dizia, porque o pastor colocava os valores, ó, as portas colocadas é tanto, a janela colocada é tanto. Aí a gente dizia, pastor, gritava da barraca, a porta já tá no lugar, a porta tá aqui no caixa. E era uma festa na igreja. Aí começa a vender. Quer ver uma dor? Era quando era o último dia da festa. A gente vendeu. Só que no último dia encheu mais. O povo com fome e com dinheiro e a gente sem. Rapaz, ai que ódio. Aí começava a conversa fiada dos irmãos. Não teve fé. Não é, irmão, a gente fez tudo que a gente podia. É como eu vejo essa mulher quando ela diz assim, traz mais um. Aí o filho diz assim, acabou o quê? O azeite? O que acaba? Porque o azeite, enquanto tiver vasilha, Deus está dizendo, eu nunca vou ver
você abrir um espaço para mim que eu não seja capaz de ir? Abre essa oração 3 horas da manhã e tu vai ver se Deus não enche. Deus está dizendo: se o espaço que você abrir for para mim, eu encherei. Mas você diz: eu não tenho tempo. Você diz: eu não tenho como. E Deus está dizendo: não, o que você não está entendendo é a urgência, porque senão você tiraria qualquer outra coisa do lugar, mas jamais deixaria este ambiente sendo preenchido por outra coisa que não fosse eu. Quem está entendendo, diga amém. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. É uma festa. Os cultos aqui são organizados. Não é assim todo culto não. Deve terminar 11h30, no máximo estourando meio-dia. Ai Camila, mas hoje já são 12h18. É porque hoje, numa época de festa, a gente abre. Está falando isso para se justificar? Óbvio. Mas cabe a aplicação. Por quê? Porque a gente quer mais, irmão. Mas se não ficar na hora que a gente não quer mais. A gente quer o recurso, quer o azeite, quer a unção, quer ter poder. Mas se para isso tiver que botar o relógio para despertar 4 horas da manhã, a gente não quer mais. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: das duas uma, ou tu quer, ou tu não quer. E se tu quer, paga o preço. Subordine-se ao incômodo da unção. Submeta-se ao sacrifício do óleo. Aquela mulher encheu, pagou a dívida. Volta para o texto e eu encerro aqui. Aí veio o noivo. Ouviu-se o grito. Quem aqui já acordou com alguém gritando? Gente, se for uma voz conhecida, então, de um filho, gente, eu já tomei uma surra da minha mãe, porque uma vez ela acordou gritando. Eu acordei, ela gritando. Ela levantou, pensou, deve ter pensado que aconteceu alguma coisa comigo, né? Gente, mas minha mãe me deu uma surra, meio tonta de sono, mas deu. Eu já acordei com o grito de uma irmã minha. Gente, o coração bate aqui, ó. Não bate aqui não, parece que vem pra cá, bate aqui, ó. Eu imagino. Sabe o coração de quem bate aqui? Quem não sabe o que está acontecendo, não é? Agora, o texto diz que todas dormiram. Vamos ser honestos aqui? Quantas dormiram? Quantas dormiram? Todas. E aí o Espírito de Deus falou comigo: não importa o quanto você busque, não importa o quanto você tenha, o quanto você se entregue, o sono revela a impotência que todos nós estamos subordinados pela nossa natureza humana. Crente santo também tem diagnóstico com laudo ruim. Gente fiel também morre de acidente. Para com esses misticismos. O sono, ou seja, a impotência, é para todos em algum momento. A morte é para todos que estão desfrutando da... Sempre perguntam para um sábio no interior do nosso país: o que o senhor faz para ficar vivo? Uma vez viralizou um vídeo desse na internet. Ele disse: eu não morro. Porque para morrer, já dizia a vovó, basta estar vivo. O sono é para todos. Mas você está aqui, e às vezes eu também, como um louco que diz assim: não, primeiro eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, depois eu entrego a minha vida para Jesus. Só que você está sempre imaginando a ideia do Jesus que volta para todos. Mas, por exemplo, ontem eu fiquei muito triste de um rapaz que eu o conheço de longe, e um servo de Deus, um menino que trabalha na igreja. Rapaz, ele sofreu um acidente. E é um salvo. Certamente nos encontraremos na glória. Mas pense em toda a dor, ele era tão jovem. E ele aguardava a vinda do Senhor? Ele aguardava a vinda do Senhor, por isso eu sei que nós o veremos naquele dia. É assim que eu creio, essa é a minha esperança. Agora, sempre pensamos assim: Jesus voltando para todos. Irmãos, tem isso, a Bíblia diz: para ele Jesus já voltou. Como é que a gente sabe disso? Porque os que morreram com Cristo ressuscitarão
primeiro, depois nós os que ficarmos. Agora, tem controle para saber quem vai primeiro e quem vai depois? Quem vê Jesus primeiro e quem vê depois? Não tem, irmãos. Então, Jesus pode voltar para todos no arrebatamento da igreja, mas pode voltar para alguém aqui antes do final do ano. Agora, quem tem o controle sobre isso? Só Deus. Porque quem tem o controle sobre isso tem o controle sobre tudo. E só uma pessoa tem o controle sobre tudo: Deus. Por que estamos agindo como se tivéssemos o controle da nossa vida de maneira absoluta e autônoma? Aí você diz: não, Camila, eu não fiz um concerto com Deus, nem entreguei a vida para Jesus ainda, porque eu estou me consertando. Não, você não entendeu o senso de urgência. Essa humildade que você apresenta em frequentar os cultos todos os domingos, mas não tomar uma decisão com Deus, é soberba sofisticada. Não é humildade. Você está achando que vai manipular o tempo e as ocasiões e as oportunidades. Só que Deus me trouxe nessa manhã para poder dizer a quem tem ouvidos: depois não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Conserta hoje. Volta para Cristo agora. Já começa a aliança com Ele aí no teu coração. Senhor, restaura. Senhor, eu quero voltar. A minha principal oração nessa manhã é: Deus, quando essa mensagem for pregada, derrama um batismo de amor, de temor nos corações. O Espírito Santo convida para orar, você diz: depois que o filme terminar eu vou. Quando o filme termina, o desejo não é mais o mesmo. Você já está só, sabe, no automático. Essa manhã é manhã de conserto. Essa manhã é manhã de renovação da aliança de quem já é casado com o noivo. E esta manhã é manhã de preparo para quem está achando que vir à igreja é o suficiente, que tomar a ceia é o suficiente. Irmãos, isso é só parte, isso não é tudo. Quando elas acordam no desespero, 5 entram e as outras vão comprar azeite, porque se elas dão o que elas têm, elas ficam sem e as outras também. E esta é uma das maiores provas de que salvação é. Não importa se teu pai é pastor, se tua mãe é adoradora, salvação é individual. Quando elas voltam, bate na porta: Senhor, Senhor. Ele diz: vão embora, porque eu não conheço vocês. O desviado sabe que não vai entrar. O ímpio está na farra mesmo. Já encontrou um desviado no caminho? Vez ou outra eles começam a cantar um hino para a gente poder saber que eles também já foram crentes. Aí eles vêm, não sei o quê. Aí a gente olha e fala: ô meu irmão, paz. Aí ele diz: paz. Aí a gente diz: é de qual igreja? Ele diz: não, eu estou afastado, o olho já mareja. Aí ele diz: eu sei que eu estou errado, você não falou nada. Mas veja, ele sabe. É preocupante, sim, vamos orar? Vamos, mas sabe quem mais me preocupa? Quem está aqui, eu estar aqui achando que vou, e chegar na hora a porta abre. E você cria a expectativa achando que ele vai abrir a porta para você entrar, e ele diz: não. Para mim, pior do que saber que você não vai entrar é você ter a sensação assim, ó, você quase conseguiu. Só que nessa manhã a gente não veio nesse culto para ter um quase. Porque quem tem um quase tem a mesma coisa de quem não tem nada lá fora. Então olha para mim aqui. É manhã de conserto. De dizer: Senhor, eu ainda tenho de julho para dezembro. Me desperta para correr atrás das vasilhas. Para eu ter uma vida santa, uma vida direita. É tanta gente vivendo errado que você pensa até que esse tipo de mensagem não faz mais sentido. Só que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: não, ainda é do mesmo jeito que sempre foi. O caminho é o mesmo. Eu quero orar por você e com você sobre essa palavra. Quem quer polir a aliança vai ficar de pé. E quem admite: Camila, essa manhã eu preciso falar com Deus umas coisas sérias, pedir perdão, não é por adultério, não é por pecado moral público, mas pedir perdão por umas coisas que não são essas, mas me levam para o mesmo lugar de quem comete essas. Eu quero esse conserto, essa aliança. Se isso é verdade no seu interior, vai ficando de pé do seu lugar.
É comigo, Camila. Essa palavra foi para mim nessa manhã. Sou crente, sou aqui da igreja. Tenho caminhado nos caminhos do Senhor, mas à medida que o Espírito Santo foi falando aí, o temor do Senhor foi me alcançando aqui. E eu quero endireitar algumas veredas. Sabe, eu quero. Vai ficando de pé do seu lugar aí. Isso. Oh, Espírito Santo de Deus. O favor do Senhor é sobre nós nessa manhã aqui. Aleluia! Aleluia! A vinda do Senhor não pode ser motivo de desespero para quem o serve. A vinda do Senhor deve ser motivo de alegria para quem o almeja. Se todas as vezes que falamos da vinda do Senhor, isso gera no seu coração medo, é porque está faltando vasilha. Não é sobre não poder dormir. Lembre-se da mensagem comigo. Quantas dormiram? Quantas dormiram? Deus está dizendo, não é sobre dormir, é sobre a cama que você faz antes de deitar. 5 dormiram longe do óleo, mas 5 fizeram uma cama de azeite. O que isso significa? Posso dormir tranquilo, porque eu sei o que eu trouxe até esse lugar. Eu sei o que eu construí até aqui. Eu sei o que eu me preparei para chegar aqui. Todas dormiram. Quem levantou desesperada? As outras 5, porque sabiam que não tinha azeite, tentaram correr para comprar. Diga para mim. Elas fizeram o certo em tentar correr para comprar? Sim ou não? Numa lógica, vamos lá, sim ou não? Mas adiantou? Porque até o que é certo no tempo errado não funciona. Você diz, domingo que vem eu entrego a minha vida para Jesus. Depois que eu parar com isso e com aquilo, eu entrego minha vida para Jesus. Jesus está dizendo, você está preservando a decisão. A escolha é certa, mas você está planejando fazê-la no tempo? E a palavra nessa manhã é, depois não vai dar tempo. Volto a dizer, isso não é uma ameaça de morte. Pelo contrário, isso é uma palavra de vida. Não é sobre morrer, é sobre não viver sem Ele. Quem não quer ser como as loucas, feche os olhos, curve a cabeça e comece uma oração individual que se inicia com confissão de pecados. Porque a luta do crente maduro não é ter sucesso, não é ter dinheiro. A luta do crente maduro é ficar chateado consigo mesmo por não conseguir estar entregando tudo o que deveria estar entregando diante do Senhor. Uma vida melhor de oração, disciplina espiritual, o amor verdadeiro, o perdão genuíno. Feche os olhos, curve a sua cabeça e insista. Ore como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Ela depende. Senhor, eu preciso. Coloque datas. Senhor, eu preciso que daqui para dezembro eu mude a minha maneira de evidenciar minha vida espiritual. Eu preciso. Se você não tem conseguido jejuar, coloque diante dele essa falha e essa dificuldade agora mesmo. Se as suas orações se tornaram rasas e a sua prática devocional, quando você consegue fazer, também é rasa, é fria, peça perdão ao Senhor por isso. Senhor, eu tenho errado, eu me deixo contagiar pela chama e esqueço que o que mantém ela acesa é a busca, é a vasilha, é o azeite. Eu tenho falhado nisso, mas nesta manhã eu te peço, coloca no meu coração um desejo verdadeiro e genuíno de me arrepender. Faça com que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, comunique a salvação do Senhor na minha vida, a unção do Senhor na minha vida, para que outras pessoas possam receber também daquilo que o Senhor me deu. Me faça a mensagem que o Senhor quer pregar, me faça ser o louvor que o Senhor quer escutar. Glorifica teu nome na minha vida. Vai tirando de mim toda soberba sofisticada, toda falsa humildade, falsa castidade. Não deixa minhas roupas me iludirem, não deixa minha vida devocional me iludir, não deixa minha denominação e os meus ritos me enganarem. Ah, Senhor, expurga
de mim os pecados que me são ocultos nesta manhã. Gera quebrantamento verdadeiro no meu interior. Limpa minha mente. Vira uma chave na minha vida espiritual. Quantas áreas da minha alma e da minha vida andam sendo desgovernadas porque eu não me posiciono espiritualmente. Eu sempre digo, depois eu oro, depois eu leio, depois eu jejuo, depois eu estudo, e eu nunca abro espaço para o Senhor trabalhar. Mas nessa manhã, bendita seja essa manhã, porque a tua palavra, a tua casa, a tua presença, e este domingo é domingo aonde ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Em nome de Jesus, me ajuda a abrir espaço ainda essa semana, para que essa chama não se acabe quando esse culto terminar, mas que eu seja um pavio aceso andando no ônibus, no carro, que eu seja uma lamparina que clareia dentro da minha casa, no meio da minha família. Me ensina a contar os meus dias. Faça comigo essa oração. Me ensina a contar os meus dias, de maneira que eu tenha um coração sábio. Me livra da loucura de querer controlar o tempo, de querer viver como se eu tivesse todo o tempo. Coloca em mim o peso da responsabilidade de quem sabe que não tem tanto tempo assim. Em nome de Jesus. Amém. Levante sua cabeça. Tendo dito isto, se tem alguém aqui nessa manhã que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer entregar a vida para Jesus. Camila, eu venho, eu gosto, mas eu sempre deixo para depois. Mas hoje você não quer deixar para depois. Segurei no seu lugar. Eu sei que você precisa ir. É só um minuto, para não atrapalhar quem precisa tomar essa decisão agora. Camila, eu sou essa pessoa. Eu vou contar de 1 a 3. Se você estiver afastado, distante, ouviu a palavra, eita, Camila, é hoje. Foi para mim mesmo que Deus falou. No 3, você vai levantar a sua mão e vai entregar a sua vida para Jesus. Ou vai reconciliar. Se você já entregou um dia, mas se afastou, e hoje o Senhor falou com você, não foi eu. O Senhor falou, ó, é manhã de conserto, volta. Se tem alguém assim em nosso meio, eu conto 1, a igreja em espírito de oração agora. 2, a quem está com muita fome para ir para o almoço, nem só de pão viverá o homem. 2,5, Camila, sou eu, é comigo que Deus falou. Se você é essa pessoa, 3, levante a sua mão para que nós possamos orar por você agora. Isso, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo tem alguém? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Contei. 11. Glória a Deus. Levante a mão de novo. Levante a mão, você que levantou. Não, só os que levantaram. Levante de novo. Se você é daqui da casa e está vendo alguém com a mão estendida, coloca a mão no ombro dela e vamos orar juntos agora. Os obreiros, os voluntários, olhem aí, tem alguém com a mão estendida, está sozinho, vai até essa pessoa agora e ore com ela. Ore com ela, isso. Vamos. Ore com ela. Ore. Eu quero colocar uma característica. Eu quero profetizar, pastor Delano, uma característica que vai se desenvolver e se fortalecer cada vez mais na Assembleia de Deus Fonte de Vida e em todas as igrejas de Deus espalhadas pela terra. Quando um afastado, quando um homem que estava distante dos caminhos do Senhor voltar para Jesus ou confessar Ele como seu Senhor, será o momento de maior chama acesa na igreja. A certeza de que mais pessoas vão entrar no céu conosco. Vamos, ore. Eu vou orar e a gente vai entrar no refrão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos o perdão dos pecados dessas pessoas. Escreve o nome delas no livro da vida. Escreve
Escreve o nome delas no livro da vida. Dá a elas a certeza do perdão mediante o derramamento do teu sangue. Inaugura uma nova história a partir desse dia chamado hoje. Cumpre o que tu disseste que faria, que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão e a salvação dessas almas em nome de Jesus. Quem concorda, diga.